Eu sabia exatamente o que meu chefe teria feito se estivesse ali. E também sabia bem o que ele poderia fazer comigo se eu assumisse o risco de agir por ele em uma emergência tão importante. Mas o tempo era importante. Então tomei a decisão e transmiti, em nome dele, as ordens para o desvio dos trens e a dissolução do congestionamento. Quando chegou ao escritório, meu chefe encontrou um relatório do que eu tinha feito, com meu pedido de demissão anexado em cima de sua mesa. Eu tinha violado uma das regras mais severas da ferrovia, por isso facilitei para meu chefe escapar das consequências que seriam impostas por seus superiores e pus meu pescoço na forca. Cerca de 2 horas mais tarde, fui informado da decisão. O pedido de demissão voltou à minha mesa com as palavras "pedido negado", escritas com a caligrafia do chefe. Ele não voltou a tocar no assunto até vários dias mais tarde, e mesmo assim, à sua maneira, encerrando-o sem me repreender ou punir pela violação das regras. Ele disse apenas: há 2 tipos de homem que nunca chegam muito longe na vida. Um é o tipo que não sabe cumprir ordens, e o outro é o tipo que não sabe fazer nada além disso. Ali, o assunto foi encerrado definitivamente, de um jeito que me permitiu concluir que ele não me incluía em nenhum dos grupos. Ir além da esfera de suas instruções imediatas e prestar serviço que não foi solicitado deveriam ser as metas de todo jovem, mas é preciso ser muito cuidadoso ao assumir esses riscos que vão além das instruções, como eu fiz nessa ocasião. Acima de tudo, é preciso ter certeza de estar tomando a atitude certa, mas mesmo assim é possível encontrar dificuldades. Um rapaz que trabalhava como secretário confidencial de um corretor de Nova York perdeu o emprego misturando um julgamento errado ao exercício bem intencionado do hábito de ir além das instruções. Seu chefe estava fora, de férias, e o deixou responsável por determinado valor que deveria investir no mercado de ações, em um momento e de um jeito determinados. Em vez de seguir as instruções, ele investiu a quantia de maneira totalmente diferente. A transação rendeu um lucro muito maior do que teria rendido caso o empregado tivesse seguido as instruções que recebeu. Mas o empregador decidiu que a violação cometida pelo rapaz o identificava claramente como alguém desprovido de bom julgamento e alegou que ele poderia deixar de cumprir suas instruções novamente em algum momento, em circunstâncias que seriam desastrosas. A consequência foi sua demissão. Então, repito enfaticamente, tenha certeza de que está certo antes de descumprir as regras a fim de fazer mais do que é pago para fazer. E tenha certeza quanto ao seu relacionamento com o homem que pode cortar sua cabeça por isso. Não existe qualidade que possa substituir um julgamento equilibrado, estável. Seja ativo, seja persistente, seja decidido, mas também seja cauteloso em seu julgamento. Reu, poderia explicar quais benefícios teve por ter corrido tão grande risco ao desrespeitar as regras da ferrovia para fazer mais do que era autorizado a fazer? Pode dizer que os benefícios justificaram o risco? Carnegie. Posso responder sua pergunta dizendo que minha atitude chamou a atenção de gente além dos agentes da ferrovia para quem eu trabalhava, e que esses homens, mais tarde, forneceram o dinheiro para eu começar no ramo do aço. O passo muito ousado me deu uma oportunidade de chamar a atenção que me foi muito útil, embora, é claro, eu não pensasse nisso quando ultrapassei os limites da minha autoridade e descongestionei as ferrovias. A circunstância não só chamou atenção para mim, como também me deu uma chance de provar que eu tinha coragem para desrespeitar as regras quando elas não deviam ser acatadas. Também estabeleceu minha capacidade de fazer bom julgamento. Se meu julgamento fosse ruim, a atitude que tomei teria arruinado minha chance imediata de atrair atenção favorável de homens que podiam ser de grande ajuda para mim e, é claro, teria significado minha demissão da ferrovia. Muitos anos depois desse incidente, quando convidei um grupo de homens para se juntarem a mim, fornecendo o capital de minha primeira indústria, Thomas Scott foi quem convenceu os outros de que seu dinheiro seria bem investido
em meu empreendimento. Contou a história do acidente ferroviário e usou como prova de que eu tinha capacidade para lidar com emergências nos negócios de um jeito confiável. Se tivesse que lidar de novo com a mesma emergência, eu teria agido exatamente como agi. O homem que não é capaz de lidar com emergências com um bom julgamento nunca pode se tornar indispensável em nenhum negócio, já que nenhum negócio pode funcionar com sucesso a partir de regras inquebráveis. O truque é saber quando quebrá-las. Hill. É sua política incentivar sempre seus empregados a usarem o próprio julgamento quando vão além dos limites das instruções, ao aplicarem o princípio ou fazerem mais do que aquilo pelo que são pagos? Carnegie. Toda pessoa associada a mim em qualquer função sabe que tem o privilégio de usar a própria iniciativa sempre que estiver disposta a usar o próprio julgamento. E incentivo todos os meus associados a fazerem a mesma coisa, mas também me esforço muito para enfatizar, por exemplo, a importância de usar julgamento sensato quando o indivíduo ultrapassa as instruções específicas que dou a ele, independentemente de obter bons ou maus resultados. Mas, além disso, quando um homem age tomando por base o próprio julgamento, precisa assumir a responsabilidade por seus erros. Qualquer outra política seria desastrosa, tanto para empregador quanto para empregado, porque estimularia o descuido. Hill. Existem circunstâncias que consegue lembrar em que o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer seria desaconselhável ou prejudicial a alguém? Carnegie. Vou responder sua pergunta com outra. Como um hábito que beneficia comprador e vendedor de serviços poderia prejudicar alguém? Nessa transação só há duas partes. Portanto, nenhuma circunstância relacionada ao hábito de fazer mais do que se é pago para fazer seria desaconselhável, que eu consiga lembrar, para comprador ou vendedor, ou para qualquer pessoa alheia à transação. Hill. Vou perguntar de outro jeito então. Qual das partes, o comprador ou o vendedor dos serviços pessoais prestados, dentro do hábito de fazer mais do que se é pago para fazer, pode ficar com a melhor parte nesse negócio? Carnegie. Falando de maneira geral, eu diria que não há melhor parte de nenhum negócio que satisfaça todos os envolvidos. Porém, nesse exemplo em particular, acho que é claro que o vendedor fica com a melhor parte do negócio. Dei a você uma descrição de 16 benefícios definidos que resultam em vantagem para o vendedor dos serviços de acordo com essa política, enquanto é óbvio que as vantagens para o comprador na mesma barganha são bem menores. Quando você considera que o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer é o mais confiável de todos os métodos de autopromoção pelos quais um trabalhador comum pode ascender a uma posição de segurança econômica, acho que não precisa de mais evidências de que esse hábito deve ser uma preocupação maior para um empregado do que para um empregador. Hill. Você diria que poderia ter alcançado o sucesso que tem se tivesse se recusado a prestar mais serviço do que aquele pelo qual era pago? Tem alguma outra política que poderia ter substituído a de fazer mais do que era pago para fazer e que teria servido ao mesmo fim? Carnegie. Não há substituto para o hábito de fazer o esforço extra, embora alguns homens muito espertos tenham tentado, sem resultados satisfatórios, alcançar o sucesso sem observar essa regra. Teria sido totalmente impossível promover meus próprios interesses, como fiz, se não tivesse desenvolvido ainda jovem o hábito de fazer mais do que era pago para fazer. Hill. Deduzo então, por sua afirmação, que considera o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer mais benéfico para você do que o princípio do Mastermind, ao qual prestou grande tributo como influência contribuinte em seu negócio? Carnegie. Sim, isso é verdade. E devo acrescentar que, se não tivesse seguido o hábito de fazer mais do que aquilo pelo que era pago, provavelmente nunca teria chegado a um ponto
em que a aliança de Mastermind teria tido algum benefício para mim. Se você lembrar o que eu disse sobre meu relacionamento com os membros do meu grupo de Mastermind, vai ver que os benefícios que obtive de meus associados foram decorrência, em grande parte, de eu ter providenciado para que cada um deles ganhasse mais do que provavelmente teria ganhado sem minha ajuda. Você deve lembrar que o hábito de fazer o esforço extra é um privilégio que é igualmente disponível e rentável ao empregado e, em alguns aspectos, ao empregador. Do ponto de vista do empregador, o hábito de pagar por mais serviços do que realmente recebe, se ele tem o tipo correto de compreensão, frequentemente tem o efeito de permitir que ele obtenha, com o tempo, tudo o que paga, mas ele pode receber um bônus de grande valor na forma de lealdade e confiabilidade. Hill. Esse é exatamente o ponto em que eu queria chegar. A partir de sua análise, não há alternativa senão concluir que empregador e empregado podem lucrar se relacionando com base em entregar mais do que aquilo pelo que é pago. Determinar quem recebe a melhor parte da barganha dentro dessa política, empregado ou empregador, é como tentar decidir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Carnegie. Sua análise está correta. Analise essa política de qualquer perspectiva e finalmente vai reconhecer que ela é benéfica a todos que afeta, seja empregador, seja empregado. E você pode dar um passo adiante e dizer que a política também beneficia, em uma maioria de casos, o público que é servido por empregador e empregado. O elemento que você não pode encontrar em relação a essa política é uma circunstância em que alguém seja prejudicado. Por outro lado, posso fazer com facilidade uma longa lista de circunstâncias em que tanto empregador quanto empregado, além do público a que servem, são irreparavelmente prejudicados pelo fracasso em observar essa política. Não vou mencionar essas circunstâncias porque são óbvias e conhecidas, e descrevê-las seria perda de tempo. Também posso incomodar aqueles que preferem atribuir seu fracasso a empregadores gananciosos, que se recusam a pagar o que eles acham que valem. Você sabe, é claro, que a maioria dos homens que não progride na vida comete o erro de olhar em todos os lugares, menos no espelho, em busca da causa de seu infortúnio. Essa é uma característica da natureza humana para a qual me recuso a sugerir remédio, e pelo simples motivo de que remédio nenhum seria aceito por esses homens. Sempre disse que nenhum homem de mente e corpo sãos, que seja cidadão de nosso país, tem direito legítimo de cobrar de outras pessoas por seu fracasso em progredir. Em nossa forma de democracia, todo homem tem o privilégio de promover-se para qualquer posição que seja capaz de ocupar. E você pode ter certeza de que a maioria das queixas sobre falta de oportunidade não é mais que desculpas frágeis com as quais as pessoas tentam explicar indiferença, falta de ambição ou simples preguiça. Falo por experiência pessoal e observação quando digo que as oportunidades americanas são muito abundantes e que os recursos americanos são tão grandes que a pessoa mais humilde, com corpo e alma sãos, pode obter segurança econômica. E eu poderia nomear muitos homens que alcançaram independência sem um corpo são. Hill. E o homem que pertence a um sindicato e é forçado pelas regras de sua profissão a limitar a quantidade de serviço que presta? Que chance ele tem de lucrar com o hábito de fazer mais do que é pago para fazer? Carnegie. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você chegaria a essa pergunta. Agora que perguntou, vou responder com justiça e franqueza, porque é melhor dizer já qual é meu ponto de vista sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quero anteceder meus comentários dizendo que acredito que os trabalhadores têm o mesmo direito que qualquer outro grupo de se organizar para a negociação cooperativa. Nesse ponto, não pode haver espaço para discussão. Mas o simples fato de os homens juntarem suas forças para a negociação coletiva em relação à venda de seus serviços pessoais ou à comercialização de produtos não confere a eles o direito ou poder de ignorar os princípios da economia e do bem-estar público.
Ninguém pode tirar de nenhuma transação mais do que colocou nela em valores equivalentes. Essa é uma regra conhecida da economia. Muito bem, vou responder a sua pergunta dizendo que o homem que se alia a outros, sob regras que o obrigam a limitar a quantidade de serviço que presta, em proporção à sua remuneração, se coloca dessa forma em uma posição na qual é forçado a aceitar compensação limitada. Ele pode conseguir exigir o teto salarial fixado por seu sindicato, mas aí ele tem que parar. Nenhuma aliança sindical pode levá-lo um passo além disso, e nenhum líder sindical pode garantir a ele mais alguma coisa. A questão então passa a ser determinar se um indivíduo está ou não disposto a limitar seu estilo de vida para se adequar ao pagamento limitado que seu sindicato impõe a ele. Isso é algo que todo homem deve decidir sozinho. Reu. Considerando suas conquistas nos negócios, presumo que tenha escolhido arriscar sem a proteção de um sindicato, porque desejava compensação maior do que poderia obter por intermédio dessa aliança. Estou certo? Carnegie. Esse é exatamente o meu caso. Fui procurado muitas vezes por colegas trabalhadores que me convidaram a me associar a sindicatos, mas recusei, porque preferia comercializar meus serviços no mercado aberto, no qual podia tirar proveito de uma porção maior da oportunidade americana para acumular riquezas do que teria estado disponível por meio da proteção limitada de um sindicato. Tive o direito de escolher. A forma americana de governo foi fundada com esse direito como uma de suas principais pedras fundamentais. E acho que é esse privilégio que, mais que todos, faz deste o maior país do mundo. Onde, exceto neste país, um homem pode começar do zero, sem capital, sem grande influência, e trocar seus serviços por toda a riqueza que for capaz de ganhar. Reu. O que aconteceria se todos os homens fossem forçados por lei a comprar e vender serviços pessoais de acordo com regras sindicais que limitassem a quantidade de serviço que qualquer homem pudesse realizar? Isso seria uma ajuda ou um prejuízo para a maioria das pessoas? Carnegie. Se isso acontecesse, não teríamos mais o direito da livre iniciativa. Haveria repercussões em muitas outras formas de tolimento da liberdade pessoal. E, em breve, a liberdade americana não seria mais que uma frase vazia. Não creio que o povo americano receberia bem qualquer coisa que eliminasse seu privilégio de autodeterminação, porque tem um padrão de vida que não poderia manter com esse tipo de limitação. Rio. Mas os pobres e os fracos não seriam favorecidos se salários e horas trabalhadas fossem estabelecidas por lei? Essa lei não teria o efeito de distribuir a riqueza americana com mais igualdade? Carnegie. Vou responder a sua pergunta à luz do que aprendi sobre leis e pessoas a partir de observação pessoal e experiência prática nos negócios. Em primeiro lugar, sejamos perfeitamente francos ao responder essa pergunta sobre os pobres e os fracos. Se observar cuidadosamente o plano da natureza, vai ver que ela não protege os fracos. Ela mata os fracos e incentiva os fortes de todas as espécies vivas, do menor inseto ao próprio homem. A lei da sobrevivência do mais forte é tão reconhecida que não precisa de mais provas de sua existência. A maior ajuda que alguém pode dar ao fraco e ao pobre é permitir que eles se ajudem. Tinha exatamente isso em mente quando disse a você que pretendo distribuir a maior parte das minhas riquezas às pessoas por meio da filosofia da realização individual, porque sabia que a riqueza material gravita para o homem que tem o conhecimento com que a riqueza é acumulada, tão certo quanto a água corre para seu nível. Esse fato foi demonstrado durante a guerra entre os estados, quando o governo deu a um grupo de prisioneiros o privilégio de conquistar sua liberdade, desde que se alistassem ao exército da União e fossem para o oeste ajudar a sufocar rebeliões indígenas. Muitos aceitaram, com a condição de que, como passariam muito tempo longe dali, recebessem vários meses de pagamento adiantado. O exército partiu e fui informado por um dos soldados de que, no fim da primeira semana, cada dólar desse pagamento adiantado
estava nas mãos de menos de meia dúzia desses homens, os que eram mais habilidosos com o baralho. A mesma coisa aconteceria se cada dólar na América fosse posto em um fundo e todo o valor fosse dividido igualmente entre os habitantes. Em pouco tempo, o dinheiro estaria de volta nas mãos dos que saberiam lidar com ele, os que têm o conhecimento com o qual o dinheiro é acumulado. Estou falando de natureza humana. Toda essa conversa sobre ajudar os fracos e pobres, dando a eles alguma coisa em troca de nada, vem de homens sem nenhuma compreensão prática de como isso pode ser feito. Acredito em ajudar os fracos e pobres. Não seria humano se não acreditasse. Mas sei que o único jeito de ajudar alguém de maneira permanente é ajudar essa pessoa a resolver seus problemas por meio do próprio esforço. Mais ainda, aprendi por experiência que essa é toda a ajuda de que um homem necessita. Só o mendigo profissional e o indolente preguiçoso demais para trabalhar por seu sustento pediriam aos outros alguma coisa em troca de nada. Essas pessoas sempre estarão por aí, mas não há nenhuma caridade em dar àqueles que não tentam se ajudar. Reu. Acredita então que a melhor maneira de distribuir a riqueza dos Estados Unidos é fornecendo a todos o conhecimento pelo qual a riqueza é acumulada? Carnegie. Esse é o único jeito seguro. E há outro fato em relação ao termo riqueza para o qual quero chamar a atenção. A riqueza americana, da qual você fala, consiste de uma combinação de conhecimento aplicado com inteligência e os recursos materiais da nação. Os recursos materiais estavam aqui quando os índios eram os donos do país, mas não serviram de nada até que homens com educação prática assumiram o comando e deram a eles valores que poderiam ser convertidos em lucro, misturando conhecimento com esses recursos. Essa é minha ideia de ajudar os pobres e os fracos. E tem mais uma coisa que quero mencionar em relação a esse tipo de ajuda. Ela é uma forma de riqueza que não pode ser perdida, roubada ou dilapidada pelo uso insensato. A riqueza representada por conhecimento e experiência é perpétua. Nenhuma falência bancária pode diminuí-la. Nenhum pânico pode destruí-la. Nenhum perdulário pode herdá-la e se destruir usando-a de maneira insensata, como o dinheiro herdado é frequentemente um meio de autodestruição. Dar dinheiro sempre causa mais mal que bem. Dar conhecimento nunca prejudica, mas pode proteger contra muitas formas de prejuízo. Se duvida disso, estude com cuidado o que acontece com muitas pessoas que nascem com um legado de dinheiro que nada fizeram para merecer. Ainda há outro ponto sobre ganhar dinheiro que eu gostaria de enfatizar. É o fato de que isso possa se tornar um jogo fascinante pelo qual o indivíduo desenvolve o orgulho da realização. Ele também desenvolve a capacidade criativa e contribui para a riqueza nacional na forma de liderança competente, que pode ser muito útil em tempos de emergências nacionais. Reu. Então você acredita no espírito do pioneirismo pelo qual um homem aposta em sua própria iniciativa? Carnegie. Tenho um bom motivo para acreditar nisso. Se não houvesse esse espírito nos Estados Unidos, não teríamos nenhum dos grandes empreendimentos industriais pelos quais nossos recursos naturais foram desenvolvidos. Foi o espírito do pioneirismo que inspirou James J. Hill a unir leste e oeste pela Great Northern Railroad. Foi o espírito do pioneirismo que induziu Thomas A. Edison ao longo de 10.000 fracassos até o triunfo, finalmente, e o aperfeiçoamento da lâmpada elétrica incandescente e uma centena de outras invenções úteis que acrescentaram centenas de milhões de dólares à riqueza do país, sem falar em milhares de empregos. Foi o espírito do pioneirismo que deu aos Estados Unidos a grande loja Wanamaker e a loja Marshall Field. Foi o espírito do pioneirismo que deu ao país sua liberdade. Todos esses líderes foram estimulados por esse espírito, que não pede subsídios e não reconhece a troca de alguma coisa por nada. Todo grande negócio e toda a indústria na América deve seu nascimento ao espírito pioneiro de algum homem ou grupo de homens que não pediu nada além do privilégio de exercitar seus direitos americanos de liberdade,
pelo qual agiu por iniciativa própria. Esses homens não fizeram exigências em nome do fraco e do pobre, embora muitos fossem bastante pobres quando começaram. Sei muito sobre o fraco e o pobre. Era pobre quando cheguei a este país, mas não era fraco. Minha força era formada pela vontade de vencer, prestando serviço útil em troca das riquezas materiais que desejava. Sou grato por ninguém ter me mimado por eu ser um pobre garoto imigrante. Se alguém tivesse feito isso, eu poderia ter sido induzido a acreditar, como outros foram, que este país me devia o sustento. Por não ser fraco, reconheci que este país não me devia nada, exceto aquilo que é privilégio de todo cidadão e que é o direito de prestar serviço útil e receber um retorno equivalente na forma de riquezas. Hill, se seguir sua análise corretamente, você acredita que qualquer presente de valor posto nas mãos de quem não fez por merecê-lo pode causar a essa pessoa um prejuízo, destruindo seu incentivo para prestar serviço. É nisso que acredita? Carnegie. Sim, essa é minha crença. E eu a adquiri ao longo de uma vida de experiência prática no trato com muitos milhares de homens. O maior bem de um homem é seu desejo de criar por iniciativa própria. Não há euforia como essa que um homem sente quando começa a adquirir liberdade econômica pelos próprios esforços. Riquezas adquiridas dessa maneira não só dão ao dono mais prazer que as que chegam sem esforço, como também são mais facilmente retidas, porque o homem que aprende a ganhar riqueza também aprende como usá-la e como mantê-la. Pais ricos costumam condenar os filhos à penúria e ao fracasso eternos, tirando deles a necessidade de prestar serviço útil. Temos um caso desse tipo bem aqui, em Pittsburgh, no presente. Um jovem chamado Harry Tall herdou uma renda de $85 mil por ano, logo depois de sair da faculdade. Em vez de ir trabalhar e se tornar útil, ele foi para Nova York e começou a espalhar pela Broadway suas riquezas imerecidas. Em pouco tempo, sua devassidão o levou a assassinar um famoso arquiteto, e agora ele está preso, cumprindo pena perpétua, depois de ter escapado por pouco de destino pior. Lamento dizer que não culpo o rapaz por seu triste destino. O verdadeiro culpado foi quem o condenou a uma vida de ócio e dissipação, privando-o do privilégio de trabalhar, dando a ele um dinheiro que não fez por merecer. Hill. Quer dizer que o princípio de fazer o esforço extra não deve ser aplicado entre pais e filhos? Carnegie. Oh, não, não é isso. Os pais devem aos filhos um legado, mas deve ser um legado de educação e preparação para a vida, não de dinheiro. Dinheiro nunca é maldição pior do que quando é generosamente doado aos filhos pelos pais para outros fins que não sejam os de prepará-los para se tornarem autodeterminantes. Hill. A partir de sua experiência, pode dizer que grande riqueza traz felicidade? Carnegie. Nada traz felicidade duradoura senão alguma forma de serviço útil. Entenda essa verdade e terá a mais sólida de todas as razões para prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago diretamente. O homem que faz o esforço extra traz a si mesmo um sentimento de satisfação que não pode conhecer de nenhuma outra maneira. Essa é uma forma de compensação que sozinha é justificativa suficiente para fazer mais do que se é pago para fazer. É uma compensação que não pode ser negada, uma forma de riqueza da qual o indivíduo não pode ser privado. Hill. Por que tão poucas pessoas fazem uso do princípio de fazer o esforço extra? Carnegie. Porque a bem poucos se ensinaram os benefícios que o hábito acarreta. O lugar para começar a ensinar esse princípio é em casa. Deve ser ensinado a cada filho que é lucrativo prestar serviço útil pelo qual não recebe pagamento imediato, além da satisfação que deriva do serviço. Mas o ensinamento deve ir além desse ponto e mostrar claramente ao filho que esse hábito pode se tornar um grande bem ao longo da vida. Treinamento similar deve fazer parte do currículo de toda a escola pública, de forma que, quando meninas e meninos chegarem ao ensino médio,
Observem e apliquem esse princípio com a mesma definição com que desempenham qualquer outra obrigação relacionada aos estudos. Aqui, como na maioria de outros casos em que a educação dos filhos é negligenciada, os adultos são culpados por sua falta de conhecimento. Filhos são as vítimas de pessoas mais velhas que são responsáveis por sua orientação. Negligência em questões tão importantes como a de deixar de ensinar a eles os benefícios de fazer o esforço extra chega bem perto de ser um ato criminoso. Análise do capítulo 3, por Napoleon Hill. A natureza arranjou o universo de tal forma que não é possível obter alguma coisa em troca de nada. Tudo tem seu preço, ou seu equivalente em alguma outra coisa. Algumas vezes, homens desperdiçaram seu tempo tentando inventar máquinas de movimento perpétuo que esperam usar para contornar as leis do movimento. Todos acabaram severamente desapontados. Outros homens tentaram, com a mesma insensatez, receber pagamentos referentes a um dia inteiro por um dia de trabalho ruim. Pela força dos números, eles podem se aliar em grupos e conseguir o que querem, por um tempo, mas antes do que seria conveniente para eles, pagam por sua tolice com a perda do mercado para seus serviços. A natureza não pode ser desafiada com sucesso, embora alguns homens nunca aprendam essa verdade. Neste capítulo, Carnegie apresentou uma descrição compreensível de vários princípios de conduta humana, como se aplicam nos relacionamentos diários comuns entre os homens. Sua descrição foi franca e definida. Vindo, como veio, de um dos líderes reconhecidos da indústria americana, sua análise é inevitavelmente impressionante. O teste mais importante desses princípios será aquele que o indivíduo faz aplicando-os em seus relacionamentos pessoais com outras pessoas. O teste será mais benéfico se for feito deliberadamente com um objetivo definido em mente. Felizmente, o autor teve o raro privilégio de observar aqueles que ascenderam a grandes alturas da realização e também aqueles que caíram em derrota. Há uns 20 anos, o editor da The Golden Rule Magazine foi convidado a dar uma palestra na Palmer School em Davenport, Iowa. Ele aceitou o convite por sua taxa habitual, que era de $100 mais as despesas de viagem. Enquanto estava na faculdade, o editor reuniu material suficiente para várias matérias em sua revista. Depois da palestra, quando estava pronto para voltar a Chicago, ele foi convidado pelo Dr. B.J. Palmer para apresentar a conta de suas despesas e receber o pagamento. Ele recusou o dinheiro pela palestra e pelas despesas e justificou dizendo que já havia sido pago adequadamente pelo material reunido para sua revista. Então, pegou o trem e voltou para Chicago, sentindo-se recompensado pela viagem. Na semana seguinte, ele começou a receber muitas assinaturas da revista em Davenport. No fim da semana, tinha recebido $6.000 em dinheiro pelas assinaturas. Depois chegou uma carta do Dr. Palmer explicando que as assinaturas eram dos alunos, que haviam sido informados sobre a recusa do editor em aceitar o dinheiro que havia sido prometido e que ele tinha feito por merecer. Durante os 2 anos seguintes, os alunos graduados da Palmer School compraram mais de $50.000 em assinaturas da The Golden Rule Magazine. A história era tão impressionante que foi publicada por uma revista que circulava em todo o mundo de língua inglesa e depois chegaram assinaturas de muitos países diferentes. Assim, prestando $100 em serviços sem receber pagamento, o editor pôs em prática a lei dos retornos aumentados para funcionar a seu favor. E isso rendeu a ele um retorno de mais de 500% de seu investimento. Fazer o esforço extra não é um sonho impossível. É uma forma de obter recompensa, e boas recompensas. E mais, ele nunca vence. Como outros tipos de investimento, o hábito de fazer o esforço extra muitas vezes rende dividendos durante toda a vida do indivíduo. Vamos dar uma olhada no que pode acontecer quando alguém deixa de aproveitar uma oportunidade de fazer o esforço extra. No fim de uma tarde chuvosa, um vendedor de automóveis estava sentado atrás de sua mesa,
no showroom da filial em Nova York. A porta se abriu e entrou na loja um homem elegante balançando uma bengala. O vendedor levantou o olhar do jornal vespertino, analisou rapidamente o recém-chegado e o identificou imediatamente como mais um daqueles frequentadores da Broadway que só faziam os vendedores perderem um tempo valioso. Ele continuou lendo o jornal sem sequer se dar ao trabalho de levantar da cadeira. O homem com a bengala andou pelo showroom carro por carro. Finalmente ele se dirigiu até onde o vendedor estava sentado, apoiou-se na bengala e, tranquilo, perguntou o preço de 3 automóveis diferentes que tinha visto. Sem levantar o olhar do jornal, o vendedor deu os preços e continuou a leitura. O homem com a bengala voltou para perto dos 3 automóveis que tinha visto, chutou os pneus de cada um e aproximou-se novamente da mesa do vendedor. Bem, não sei se devo comprar aquele ali, o outro, ou se simplesmente compro os 3, ele disse. O vendedor respondeu com um sorriso irônico, como se dissesse: eu sabia. Então o homem da bengala falou: acho que vou comprar só um. Mande aquele com as rodas amarelas para minha casa amanhã. E, aliás, quanto disse que era mesmo? Ele tirou o talão do bolso, fez um cheque que entregou ao vendedor e saiu. Quando o vendedor viu o nome no cheque, ficou vermelho e quase desmaiou. O homem que tinha assinado o cheque era Charles Payne Whitney. E o vendedor soube naquele momento, com a mesma certeza com que sabia seu nome, que se houvesse levantado da cadeira, poderia ter vendido os 3 automóveis sem nenhum grande esforço. Quando o gerente soube do incidente, o vendedor foi demitido na hora. A punição foi branda. Provavelmente ele deveria ter sido obrigado a pagar pela perda dos lucros dos 2 carros que não vendeu. Deixar de prestar o melhor serviço de que se é capaz custa caro, coisa que muitos devem ter aprendido quando já era tarde demais. O direito à iniciativa pessoal não vale muito para o indivíduo que é muito indiferente ou preguiçoso para fazer uso dela. Muitas pessoas fazem parte dessa categoria sem reconhecer o motivo pelo qual nunca acumulam riquezas. Há mais de 40 anos, um jovem vendedor de uma loja de ferramentas observou que a loja tinha muitos produtos ultrapassados e que não eram vendidos. Com o tempo ao seu dispor, ele organizou uma mesa especial no meio da loja. Arrumou nela parte da mercadoria encalhada, dando a cada produto o preço de 10 centavos. Para a surpresa desse vendedor e do dono da loja, os produtos foram vendidos rapidamente. Dessa experiência, nasceu a grande cadeia de lojas F.W. Woolworth 5 and 10 Cent. O jovem que teve a ideia ao fazer o esforço extra era Frank W. Woolworth. Antes de morrer, ele havia reunido com essa ideia uma fortuna estimada em 50 milhões de dólares. Além disso, a mesma ideia enriqueceu várias outras pessoas, e aplicações dela foram a essência de muitos sistemas mercantis lucrativos nos Estados Unidos. Ninguém disse ao jovem Woolworth para exercer seu direito à iniciativa pessoal. Ninguém pagou a ele por isso, mas sua atitude levou a um retorno cada vez maior por seu esforço. Assim que pôs a ideia em prática, os retornos aumentados quase o atropelaram. Tem alguma coisa nesse hábito de fazer mais do que aquilo pelo que se é pago que funciona a favor do indivíduo até quando ele dorme. Quando começa a funcionar, ele acumula riquezas tão depressa que é como um tipo estranho de magia que, como a lâmpada de Aladim, invoca um exército de gênios que chegam carregando sacos de ouro. O hábito de fazer o esforço extra não confina suas recompensas a assalariados. Funciona tão bem para o empregador quanto para o empregado, como testemunhou agradecido um comerciante que conheci. Seu nome era Arthur Nash, e ele era alfaiate. Há uns 20 e poucos anos, Nash viu seu negócio à beira da falência. A Primeira Guerra Mundial e outras condições sobre as quais ele parecia não ter controle o tinham levado às portas da ruína financeira. Um de seus problemas mais sérios era que os empregados absorveram seu espírito de derrotismo e o expressaram no trabalho, reduzindo o ritmo e se tornando desapontados.
A situação era desesperadora. Alguma coisa tinha que ser feita e tinha que ser depressa, se ele quisesse continuar nos negócios. Por puro desespero, ele reuniu os empregados e contou a eles sobre a condição em que estava. Enquanto falava, ele teve uma ideia. Disse que havia lido uma história na The Golden Rule Magazine sobre como seu editor havia feito esforço extra prestando o serviço pelo qual se recusara a aceitar pagamento e, posteriormente, foi recompensado por mais de $6.000 em assinaturas de sua revista. Ele acabou sugerindo que todos ali absorvessem o espírito e começassem a fazer o esforço extra, e talvez pudessem salvar o negócio. Esse homem prometeu aos empregados que, se todos se juntassem a ele no experimento, faria de tudo para manter a empresa com o entendimento de que todos esquecessem salários, horários, se unissem e fizessem o melhor, e assumissem os riscos de receber pagamento por seu trabalho. Se conseguissem fazer a empresa render, todos os empregados teriam de volta seus salários com um bônus. Os empregados gostaram da ideia e decidiram tentar. No dia seguinte, começaram a chegar com suas parcas economias que emprestaram voluntariamente a Nash. Todos iam trabalhar com uma nova disposição, e o negócio começou a dar sinais de vida. Rapidamente voltou a render, e depois começou a prosperar como nunca havia prosperado antes. 10 anos depois, o negócio lhe havia dado uma riqueza maior do que ele necessitava. Os empregados eram mais prósperos do que jamais tinham sido e todos estavam felizes. Arthur Nash morreu, mas sua empresa ainda é o mais próspero comércio de alfaiataria da América. Os empregados assumiram o comando quando Nash faleceu. Pergunte a qualquer um deles o que acha do hábito de fazer o esforço extra e você vai ter a resposta rapidamente. Mais que isso, fale com um dos vendedores de Nash, onde o encontrar, e observe o espírito de entusiasmo e autossuficiência. Quando esse estimulante do esforço extra entra na mente de um homem, ele se torna um tipo diferente de pessoa. O mundo parece diferente para ele, e ele parece diferente, porque é diferente. Este é o momento certo para lembrar algo importante sobre o hábito de fazer o esforço extra, fazendo mais do que aquilo que é pago para fazer. É a estranha influência que tem sobre o homem que o pratica. O maior benefício desse hábito não é para aqueles que recebem o serviço prestado. É para os que prestam o serviço na forma de uma atitude mental modificada, que dá a eles mais influência sobre outras pessoas, mais autossuficiência, maior iniciativa, entusiasmo, visão e definição de objetivo. Todas essas são qualidades do empreendedor bem-sucedido. Faça a coisa e terá o poder, disse Emerson. Ah, sim, o poder. O que um homem pode fazer em nosso mundo sem poder? Mas tem que ser o tipo de poder que atrai outras pessoas, em vez de as repelir. Tem que ser uma forma de poder que ganha impulso a partir da lei natural, por cujo funcionamento os atos e feitos do indivíduo retornam a ele muitas vezes multiplicados. Para se beneficiar do hábito de fazer mais do que aquilo pelo que se é pago, é preciso entender o significado da citação bíblica. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O tipo de semente que o homem planta é importante. É importante porque toda semente de serviço que se planta faz nascer uma colheita de sua própria espécie. Você que trabalha por salário precisa aprender mais sobre essa história de plantar e colher. Então, vai entender por que nenhum homem pode seguir para sempre semeando o serviço inadequado e colhendo o pagamento. Você vai saber que tem que interromper o hábito de exigir um dia inteiro de pagamento por um dia de serviço ruim. Pela força, os homens podem, durante algum tempo, tirar mais suco de uma fruta do que a natureza pôs nela. Mas a natureza tem recursos demais para tolerar essa violação de seus planos por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ela reage com uma terrível vingança contra aqueles que, por ignorância ou determinação, contrariam seus planos. E você que não trabalha por salário, mas quer ter mais das coisas boas da vida, quero falar com você também.
Por que não age com inteligência e começa a ter o que quer de um jeito fácil e certo? Sim, tem um jeito fácil e certo de se promover e obter o que quiser da vida. E esse segredo se torna conhecido por todos que decidem fazer o esforço extra. O segredo não pode ser descoberto de outra maneira, porque está atrelado àquele esforço extra. O pote de ouro no fim do arco-íris não é conto de fadas. O fim desse esforço extra é onde o arco-íris acaba, e é lá que o pote de ouro está escondido. Poucas pessoas chegam ao fim do arco-íris. Quando alguém chega ao lugar onde achava que o arco-íris terminava, descobre que ainda está longe. O problema é que não sabemos como seguir o arco-íris. Os que conhecem o segredo sabem que o arco-íris só pode ser alcançado realmente pelo hábito de fazer o esforço extra. Em um fim de tarde, há uns 25 anos, William C. Durand, fundador da General Motors, entrou em seu banco depois do horário de expediente e pediu um favor que normalmente deveria ser pedido dentro do horário normal de funcionamento do banco. O homem que concedeu o favor era Carol Downs, funcionário do banco. Ele não só atendeu Durand com eficiência, como também fez o esforço extra de acrescentar cortesia ao serviço. Fez Durand sentir que era um verdadeiro prazer servi-lo. O incidente pareceu trivial, pouco importante. O que Downs não sabia era que aquela cortesia teria consequências de natureza abrangente. No dia seguinte, Durand pediu a Downs para ir encontrá-lo em seu escritório. Nessa visita, ele ofereceu um emprego que Downs aceitou. Downs ocupava uma mesa no escritório onde mais 100 pessoas trabalhavam e foi informado de que o horário de trabalho era das 8h30 às 17h30. Seu salário inicial seria modesto. No fim do primeiro dia, quando o gongo anunciou o encerramento do expediente, Downs notou que todos pegavam chapéu e casaco e corriam para a porta. Ele ficou onde estava, esperando os outros saírem. Depois que todos saíram, ele continuou em sua mesa, tentando entender por que todos tinham tanta pressa para deixar a empresa pontualmente na hora de sair. 15 minutos mais tarde, Durand abriu a porta de sua sala, viu Downs sentado à mesa e perguntou se ele não havia entendido que tinha o direito de encerrar o expediente às 17h30. Ah, sim, Downs respondeu, mas não quis ser atropelado na correria. Depois perguntou se poderia ajudar Durand de algum jeito. Ele foi informado que poderia encontrar um lápis para o magnata dos motores. Ele pegou o lápis, o apontou e entregou. Durand agradeceu e se despediu. No dia seguinte, na hora da saída, Downs permaneceu em sua mesa outra vez, até a correria acabar. Dessa vez foi uma atitude premeditada. Em pouco tempo, Durand saiu de sua sala e perguntou novamente se Downs não tinha entendido que 17h30 era a hora de ir embora. Sim, respondeu Downs. Entendi que é a hora em que os outros vão embora, mas ninguém disse que sou obrigado a sair quando o expediente acaba. Então eu fico para ver se ainda posso ajudar em alguma coisa. Que expectativa incomum, Durand exclamou. De onde tirou essa ideia? Do que vejo aqui todos os dias na hora da saída, Downs respondeu. Durand resmungou alguma coisa que Downs não ouviu bem, depois voltou à sua sala. Desse dia em diante, Downs permaneceu em sua mesa depois da hora da saída até ver Durand colocar o chapéu e o casaco e ir embora. Ele não era pago para ficar no escritório depois do expediente. Ninguém disse para fazer isso. Ninguém prometeu nada se ficasse. E o observador casual até podia imaginar que ele estava perdendo tempo. Vários meses mais tarde, Downs foi chamado ao escritório de Durand, que informou que ele havia sido escolhido para trabalhar em uma nova fábrica que fora comprada recentemente para supervisionar a instalação do maquinário. Imagine, um ex-funcionário de banco que se tornava especialista em maquinário em poucos meses. Sem hesitar, Downs aceitou a tarefa e saiu. Não falou nada do tipo, mas não sei nada sobre instalação de maquinário. Ele não disse, isso não é minha função, ou não sou pago para instalar máquinas. Não, ele foi trabalhar e fez o que foi pedido. Mais que isso,
ia trabalhar com uma atitude mental agradável. 3 meses depois, o trabalho foi concluído. Foi tão bem feito que Durant chamou Downes à sua sala e perguntou onde ele havia aprendido tanto sobre máquinas. Ah, Downes explicou. Não aprendi, só olhei por aí, encontrei homens que sabiam fazer o trabalho, os pus para trabalhar e eles fizeram tudo. Esplêndido, Durant gritou. Há 2 tipos de homens que são valiosos. Um é o que sabe fazer alguma coisa e faz bem, sem reclamar por trabalhar demais. O outro é o sujeito que sabe fazer outras pessoas fazerem as coisas sem reclamar. Você é os 2 em um só. Downes agradeceu pelo elogio e virou para sair. Um momento, Durant pediu. Esqueci de dizer que você é o novo gerente da fábrica que instalou, e seu salário para começar é de $50 mil por ano. Os 10 anos seguintes de trabalho com Durant valeram alguma coisa entre 10 e 12 milhões de dólares para Carol Downes. Ele se tornou conselheiro do rei do motor e enriqueceu com o próprio esforço. O problema principal da maioria das pessoas é ver homens que chegaram ao topo e avaliá-los na hora do triunfo, sem se esforçar para saber como chegaram lá. Não tem nada de muito dramático na história de Carol Downes. Os incidentes mencionados ocorreram durante o expediente, sem serem notados pelas pessoas que trabalhavam com Downes. E não duvido que muitos daqueles colegas de trabalho o invejassem por acreditarem que ele era favorecido por Durant, por algum tipo de indicação ou sorte, ou qualquer que seja a desculpa que os homens que não alcançam o sucesso usam para justificar seu fracasso. Bem, para ser honesto, Downes tinha uma vantagem com Durant. Ele criou essa vantagem com a própria iniciativa. E a criou fazendo o esforço extra de um jeito muito trivial, apontando um lápis quando a solicitação tinha sido só encontrar um lápis. Ele a criou permanecendo em sua mesa, esperando para ver se poderia ajudar Durant de algum modo depois que a correria das 17h30 acabava todo fim de tarde. Ele a criou usando seu direito à iniciativa pessoal e encontrando homens que entendiam como instalar maquinário, em vez de perguntar a Durant como e onde encontrar esses homens. Reveja esse incidente passo a passo e vai descobrir que o sucesso de Downes foi resultado apenas de sua própria iniciativa. Mais ainda, ele consiste em uma série de pequenas tarefas bem feitas na atitude mental certa. Talvez houvesse uma centena de outros funcionários de Durant que poderiam ter conseguido um resultado tão bom quanto o promovido por Downes. Mas o problema era que estavam procurando o fim do arco-íris correndo do escritório às 17h30 todas as tardes. Muitos anos depois desse incidente, este autor perguntou a Carol Downes como ele teve sua oportunidade com Durant. Oh, ele respondeu com modéstia, só me esforcei para ficar na frente dele, para ele me enxergar. Quando ele olhou em volta procurando alguma ajuda, me chamou porque eu era o único à vista. Com o tempo, ele adquiriu o hábito de me chamar. Aí está. Durant adquiriu o hábito de chamar Downes. Mais que isso, ele descobriu que Downes podia assumir responsabilidades e as assumia fazendo o esforço extra. É uma pena que nem todos os americanos tenham esse espírito de assumir maiores responsabilidades. É uma pena que muitos não comecem a falar mais dos nossos privilégios de servir dentro do estilo de vida americano e menos da falta de oportunidades nos Estados Unidos. Existe um homem que viva na América hoje e afirme que Carol Downes teria se saído melhor se fosse forçado, por lei ou por uma regra de grupo, a se juntar à correria e sair do escritório às 17h30? Nesse caso, ele teria recebido o salário padrão para o tipo de serviço que fazia, mas nada além disso. Por que deveria receber mais? Ele segurava o destino em suas mãos. Estava embrulhado neste único privilégio que deveria ser de cada cidadão americano. O direito à iniciativa pessoal, por cujo exercício ele tornou um hábito sempre fazer o esforço extra. Isso conta toda a história. Não tem nenhum outro segredo no sucesso de Downes. Ele admite isso,
E todos que conhecem as circunstâncias de sua promoção da pobreza à riqueza sabem disso. Tem uma coisa que ninguém sabe, aparentemente. Como há tão poucos homens que, como Carol Downs, descobrem o poder resultante da decisão de fazer mais do que se é pago para fazer. Nisso está a semente de toda a realização. Esse é o segredo de todo o sucesso digno de nota e, no entanto, é tão pouco compreendido que a maioria das pessoas o vê como um truque pelo qual os empregadores tentam fazer os empregados trabalharem mais. Esse espírito de indiferença em relação ao hábito de fazer o esforço extra foi expresso de forma dramática por um espertinho que, certa vez, se candidatou a um emprego na empresa de Henry Ford. Ford perguntou ao homem sobre sua experiência, seus hábitos e outras questões rotineiras, e ficou satisfeito. Depois ele perguntou: quanto você quer ganhar por seus serviços? O homem foi evasivo e Ford finalmente disse: bem, vamos supor que você comece, mostre o que sabe fazer e nós pagamos seu valor depois dessa experiência. Ele recusou e explicou: já estou ganhando mais que isso onde trabalho agora, e não duvido que tenha dito a verdade. Isso explica exatamente por que tanta gente não progride na vida. Essas pessoas já ganham mais do que valem onde estão e não parecem entender como progredir se tornando mais valiosas. Logo depois do fim da Guerra Hispano-Americana, Elbert Hubbard escreveu uma história que chamou de Mensagem a Garcia. Ele contou brevemente como o presidente William McKinley contratou um jovem soldado chamado Rowan para levar uma mensagem do governo dos Estados Unidos para Garcia, chefe dos rebeldes cubanos, cujo paradeiro exato era desconhecido. Esse jovem soldado pegou a mensagem, atravessou a vastidão da selva cubana e finalmente encontrou Garcia, a quem entregou a nota. E essa é toda a história. Só um soldado cumprindo ordens em circunstâncias difíceis e concluindo a tarefa sem voltar com uma desculpa. A história incendiou imaginações pelo mundo todo. O simples fato de um homem fazer o que alguém mandava e fazer bem se tornou uma grande notícia. Mensagem a Garcia foi publicado em forma de livreto e as vendas chegaram a mais de 10 milhões de cópias. Essa única história fez Elbert Hubbard famoso, além de rico. A história foi traduzida para 7 idiomas. O governo japonês a imprimiu e distribuiu para todos os soldados do país. A Pennsylvania Railroad Company deu uma cópia a cada um de seus milhares de funcionários. As grandes corretoras de seguro de vida dos Estados Unidos oferecem o livreto de presente a seus vendedores. Muito tempo depois de Elbert Hubbard naufragar no malfadado Lusitânia, em 1915, Mensagem a Garcia seguiu sendo um best-seller em todo o país. A história se tornou tão popular porque havia nela um pouco do poder mágico que pertence ao homem que faz alguma coisa e faz bem. O mundo todo clama por esses homens. Eles são necessários e desejados em todas as áreas da vida. A indústria americana sempre recompensa regiamente os homens que assumem responsabilidades e fazem o que tem que ser feito com a atitude mental correta por meio de fazer o esforço extra. Andrew Carnegie promoveu não menos que 40 homens de cargos baixos de trabalhadores assalariados à posição de milionários. Ele entendia o valor de homens que se dispunham a fazer o esforço extra. Sempre que encontrava um desses homens, ele levava sua descoberta para o círculo mais íntimo de seus negócios e dava a ele uma oportunidade de ganhar tudo o que valia. Charles M. Schwab foi um desses que ganharam os favores do mestre do aço pelo simples expediente de fazer o esforço extra. Ele começou a trabalhar com Carnegie na humilde função de colocador de estaca, ganhando por dia. Passo a passo, ele progrediu até se tornar o braço direito de Carnegie. Em alguns anos, sua renda ultrapassava $1 milhão na forma de bônus. O bônus era sua compensação por fazer o esforço extra. O pagamento fixo era pelo trabalho que ele realmente fazia. Não vamos esquecer que o dinheiro grande é sempre resultado direto ou indireto do esforço extra.
Os Estados Unidos hoje passam por uma grande crise nacional que ameaça seriamente a liberdade pessoal, que tornou possível que pessoas de todas as áreas façam o esforço extra exercitando sua iniciativa pessoal. A principal causa dessa crise tem sido o propósito difundido de muita gente para obter alguma coisa em troca de nada, em oposição direta ao princípio de fazer o esforço extra. A ganância humana tomou o lugar do desejo de projetar a bondade humana pela prestação de serviço útil. O princípio é exatamente oposto à demanda por mais pagamento e menos trabalho. Milhares se prejudicaram dependendo da ajuda pública no lugar da iniciativa privada. O prognóstico para o futuro dos Estados Unidos é desanimador, de fato. Apesar disso, acredito que ainda haja pessoas suficientes neste país abençoadas pelo bom senso de se colocar e falar até o povo americano ter consciência do abismo de autodestruição sobre o qual está agora. Pessoas fazem ou deixam de fazer coisas por um motivo. O melhor motivo para o hábito de fazer o esforço extra é que ele rende dividendos duradouros, de maneiras numerosas demais para serem mencionadas a todos que seguem o hábito. Americanos querem maiores porções individuais dos vastos recursos deste país. Esse é um desejo saudável. A riqueza existe aqui em abundância, mas vamos parar com essa tentativa tola de obtê-la pelo caminho errado. Vamos conquistar nossa riqueza dando algo de valor por ela. Foi assim que Andrew Carnegie, Thomas A. Edison, Henry Ford e muitos outros como eles enriqueceram. Sabemos quais são as regras pelas quais o sucesso é alcançado. Vamos nos apropriar dessas regras e usá-las com inteligência, adquirindo assim as riquezas pessoais que queremos e contribuindo também para a riqueza da nação. Alguns vão dizer: já estou fazendo mais do que aquilo pelo que sou pago, mas meu empregador é egoísta e ganancioso demais para reconhecer o tipo de serviço que presto. Todos sabemos que existem homens gananciosos que querem algo em troca de nada, pelo menos querem mais do que ganham. Empregadores egoístas são como porções de argila nas mãos de um ceramista. Por meio de sua ganância, eles podem ser induzidos a recompensar o homem que presta a eles mais serviço do que aquele pelo qual é pago. Empregadores gananciosos não querem perder os serviços de alguém que tem o hábito de fazer o esforço extra. Eles conhecem o valor desses empregados. Aqui, então, estão o pé de cabra e a chave com os quais os empregadores podem ser abertos e esvaziados de sua ganância. Qualquer homem esperto sabe como usar esse pé de cabra, não pela recusa da qualidade ou quantidade do serviço que presta, mas por seu aumento. Vi essa técnica aplicada pelo menos 100 vezes como um meio de manipular empregadores gananciosos pelo reconhecimento e uso da própria fraqueza. Em algumas ocasiões, o empregador não agiu com a rapidez esperada, mas essa foi sua infelicidade, porque seu empregado chamou a atenção de um empregador competitivo que fez uma oferta por seus serviços e o contratou. Não tem como enganar o homem que segue o hábito de fazer o esforço extra. Se ele não recebe o reconhecimento adequado de uma fonte, isso chega voluntariamente de alguma outra fonte, geralmente quando ele menos espera. O reconhecimento sempre vem se o indivíduo faz mais do que aquilo pelo que é pago. O homem que faz o esforço extra e o faz com a correta atitude mental nunca passa muito tempo procurando emprego. Não precisa, porque o trabalho está sempre procurando por ele. Depressões vêm e vão. Os negócios podem estar bons ou ruins. O país pode estar em guerra ou em paz. Mas o homem que presta mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago se torna indispensável a alguém e, portanto, se protege contra o desemprego. A falácia em boa parte do nosso programa de seguro social está no fato de que ela frequentemente ignora o princípio do esforço extra. Ele se baseia na proteção egoísta pela lei. Salários altos e indispensabilidade são irmãos gêmeos. Sempre foram, são e sempre serão.
O homem que é astuto bastante para se tornar indispensável para alguém é astuto bastante para se manter continuamente empregado e com salários muito mais altos que aqueles impostos por demandas grupais. Henry Ford entende o valor da indispensabilidade. Ele também conhece o valor de fazer o esforço extra. É por isso que há alguns anos ele aumentou voluntariamente o salário de seus empregados para uma diária correspondente ao maior teto, $5 por dia. Com essa atitude, ele fez por seus empregados algo que nenhum sindicato poderia tê-lo obrigado a fazer. E foi uma atitude inteligente, porque garantiu a ele a simpatia e a cooperação de seus empregados por mais de um quarto de século. Andrew Carnegie entendia o valor de fazer o esforço extra. Aplicando a regra ao trabalho, ele acumulou uma fortuna de mais de $500 bilhão. Ele foi acusado por alguns de ser ganancioso, mas nunca foi acusado de ser fraco na administração dos homens. Se era ganancioso, ele usou sua deficiência pagando a alguns de seus homens, aqueles que tiveram o bom senso de se tornarem indispensáveis a ele, fazendo esforço extra, até $1 milhão ao ano em bônus. Sua política era a de incentivar os empregados a se tornarem indispensáveis, fazendo mais do que aquilo pelo que eram pagos. Um privilégio que sempre esteve disponível ao mais humilde dos trabalhadores, e se proteger contra a possibilidade de se tornarem concorrentes nos negócios, pagando a eles tudo o que realmente valiam. Por meio de seu reconhecimento do princípio de fazer o esforço extra, esses grandes homens acrescentaram muitos bilhões de dólares à riqueza da nação, forneceram emprego rentável a muitos milhões de homens, empregos que se mantiveram durante toda a depressão e acumularam grandes fortunas para uso próprio. Nunca houve um tempo, durante toda a história dos Estados Unidos, em que alguém poderia ter se beneficiado do hábito de fazer mais do que aquilo pelo qual é pago como pode hoje. O simples fato de tantas pessoas estarem tentando obter alguma coisa em troca de nada fornece uma oportunidade sem precedentes para aqueles que se recusam a ceder a essa fraqueza comum. Esses poucos podem lucrar com a lei do contraste, adotando e aplicando o hábito de fazer o esforço extra. Ouvintes devem apreender o pleno significado do princípio de fazer o esforço extra e tirar proveito máximo disso nessa hora de emergência nacional, quando a lealdade do indivíduo a este país pode ser mais bem demonstrada pelo serviço útil. A presente emergência ameaça destruir a própria instituição que permite que os homens se promovam prestando serviço superior. Portanto, não é só um privilégio lucrativo fazer o esforço extra. É absolutamente essencial que o façamos. O princípio do esforço extra é típico e vital à democracia. Nosso país ainda é uma terra de oportunidades para todo homem que se dispõe a prestar serviço útil em troca de coisas melhores na vida. Nosso país pode continuar sendo o berço da liberdade humana apenas enquanto merecermos esse privilégio, pela prestação do serviço útil em espírito de altruísmo. Vai haver um tempo na história de toda a nação quando seu povo deve deixar de lado todo o egoísmo e trabalhar pelo bem comum ou perecer. Povos do mundo todo hoje são forçados a enfrentar o desafio da força bruta e da ganância humana por poder. Sempre que essas emergências surgiram neste país, as pessoas as enfrentaram com sucesso, deixando de lado o egoísmo e fazendo o esforço extra voluntariamente. Há um motivo definido pelo qual nosso país é conhecido como o mais rico e mais livre do mundo. A razão tem raízes na eficiência dos homens que foram pioneiros na organização de nosso desenvolvimento econômico e industrial. Indústria, que é a maior pedra fundamental do americanismo, prosperou por causa do grande exército de homens de visão que tomaram a decisão de fazer mais do que aquilo pelo que eram pagos. Esses líderes acumularam riquezas em abundância, mas suas riquezas foram usadas de um jeito que deu emprego a uma grande maioria daqueles que trabalham por salário. Portanto, sua riqueza individual se tornou parte da riqueza emocional deste país. Veja Henry Ford, por exemplo. Ele acumulou uma grande fortuna,
Mas quem negaria que este país estaria melhor hoje se tivesse 1.000 desses homens? Cada um deles empregando milhões de homens, como fez Ford. Estima-se que, de maneira direta ou indireta, Henry Ford emprega não menos que 6 milhões de homens. Sua influência no estilo de vida americano é maior do que podemos avaliar, mas sabemos que ele foi responsável, em grande parte, pela rede de rodovias melhoradas que tornam acessível cada parte do país ao transporte rápido, confiável. Os impostos coletados anualmente por governos estaduais e federal, por causa da indústria de Ford, estão além do que se pode estimar. O sucesso de Ford não foi acidental. Ele é resultado de regras definidas de procedimento. Conhecemos a natureza dessas regras, sendo uma das mais proeminentes a de fazer o esforço extra. O autor foi orientado por uma severa aderência às descobertas da ciência e às leis da natureza. Em nenhum lugar, em todo o campo da ciência, encontramos justificativas para as leis reguladoras que desestimulam os homens a usar a iniciativa pessoal da maneira mais plena possível. Mas encontramos justificativa definida para o hábito de fazer o esforço extra. Essa justificativa é que em nenhum lugar, em nenhum tempo, encontramos uma indústria bem-sucedida ou um indivíduo bem-sucedido que não tenha praticado esse princípio. Por outro lado, examinamos milhares de exemplos de indivíduos que enfrentaram a derrota e faliram de muitas maneiras na vida pessoal e profissional por negligenciarem ou se recusarem a fazer o esforço extra. É fato conhecido que homens da ciência e da educação chegam a conclusões e criam planos pelo método seguro de aprender a partir de experiências de homens de autoridade estabelecida em seus respectivos campos de atuação individual. O propósito das grandes bibliotecas do país é principalmente fornecer a todas as pessoas um registro do conhecimento que a civilização extraiu das experiências das pessoas. Homens que pensam, homens que são bem-sucedidos, tomam para si a tarefa de aprender, por meio de pesquisa sistemática nesses registros de experiências passadas, tudo que foi registrado em relação a seus interesses na vida. O homem que negligencia ou se recusa a descobrir o que outros em seu campo de atuação aprenderam e que pode ser útil para ele, ignora um grande privilégio. A depressão nos ensinou que tem algo pior do que ser forçado a trabalhar. É ser forçado a não trabalhar. Antes de esta filosofia ser completada neste capítulo, mais de 20 anos de trabalhosa pesquisa foram dedicados ao estudo dos registros dos homens que foram reconhecidos como os pensadores e filósofos mais capazes que o mundo conheceu. Uma equipe de pesquisa formada por especialistas inteligentes foi mantida ocupada e varreu as bibliotecas em busca de registros autênticos das experiências de homens que foram reconhecidos como líderes em quase todos os campos da atividade humana. A substância de suas descobertas foi escrita nessa filosofia. Além dessa forma de pesquisa da história das experiências dos homens, mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos conhecidos pelo povo americano colaboraram durante muitos anos, fornecendo a essência do conhecimento que reuniram nos campos da indústria e do comércio pelo sistema de tentativa e erro. Mais ainda, foi feita uma cuidadosa análise pessoal de milhares de homens e mulheres em todas as áreas da vida, representando uma seção cruzada do povo americano e do estilo de vida americano, a partir da qual o autor descobriu as causas de fracasso e sucesso. Pelas descobertas dessa extensa pesquisa, esta filosofia foi organizada. Então, quando a apresento aos ouvintes como um mapa claramente sinalizado que leva à realização individual, eles podem ter certeza de que esse mapa foi feito com base nas pegadas de homens que já percorreram o caminho antes deles. A aplicação dos princípios de fazer o esforço extra, definição de objetivo e mastermind é o jeito certo para encontrar o caminho para o poder pessoal. Sobre o autor.
Napoleon Hill nasceu em 1883 em Wise County, Virgínia. Trabalhou como secretário, repórter de montanha de um jornal local, gerente de mina de carvão e depósito de madeira, e frequentou a escola de Direito antes de começar a trabalhar como jornalista na Bob Taylor's Magazine, trabalho pelo qual conheceu o magnata do aço Andrew Carnegie, que mudou o rumo de sua vida. Carnegie acreditava que o sucesso podia ser destilado em princípios que qualquer pessoa poderia seguir, e incentivou Hill a entrevistar os maiores industriais e inventores da época a fim de descobrir esses princípios. Hill aceitou o desafio, que durou 20 anos, e formou a base de Think and Grow Rich, o clássico de construção de riqueza e maior best-seller de todos os tempos em sua categoria, que vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo todo. Hill dedicou o restante de sua vida a descobrir e refinar os princípios do sucesso. Depois de uma longa e rica carreira como autor, editor de revista, palestrante e consultor de líderes nos negócios, o pioneiro motivacional morreu em 1970, na Carolina do Sul. Você acabou de ouvir o audiolivro Quem Aprende Enriquece. Aprenda a utilizar o seu poder pessoal para alcançar a liberdade e o sucesso, de Napoleon Hill. Narrado por Sidney Ferreira. Este audiolivro foi produzido pela Storytel, em parceria com o estúdio Sputnik Phonograms, em 2019. Todos os direitos reservados.